Presidente da Casal, Luiz Neto, né? Todos os transtornos causados também pelas chuvas, né? As chuvas, elas afetaram também alguns pontos de operação da Casal, que está tomando aí todas as providências justamente para o restabelecimento no fornecimento de água em alguns municípios aqui de Alagoas. De acordo com a informação, 12 municípios da região metropolitana e também das regiões da Zona da Mata enfrentaram aí na última quarta-feira interrupções justamente no fornecimento de água. E aí já viu, né? Ninguém quer saber se o problema foi na bomba que é regulada pela energia elétrica. Quer saber que é a Casal que está lá responsável por isso. Luiz, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix, aproveitando já para fazer essa provocação. Como é que está o atendimento às necessidades desses municípios aqui no nosso entorno e também na Zona da Mata? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Mara, bom dia, Cleverson e Vânia, todos que fazem aqui a Rádio Mix. Bom dia a todos os ouvintes. Nós tivemos alguns impactos significativos em alguns sistemas nossos, principalmente aqueles que estão na bacia do Rio Camaragibe, né? Os municípios de Jacuípe, mais ao norte, Passo de Camaragibe, Matriz de Camaragibe, tivemos impactos na qualidade da água, porque a água ela começa a ficar turva, né? Com essa mudança de tempo e essa chuva com grande intensidade e uma curta duração. Nós temos hoje 8 sistemas paralisados, né, por conta de qualidade de água ou parcialmente paralisados, né? Nós temos Barra de Camaragibe, Jacuípe, Maragogi e Matriz de Camaragibe, que estão retomando parcialmente e gradativamente seu abastecimento, né, mas com parte da cidade com dificuldade de abastecimento. Nós temos as cidades de Anadia, Maribondo, Novo Lino e Messias com abastecimento totalmente paralisado por conta de alterações na qualidade da água captada nos mananciais. E nós tivemos na tarde de ontem uma redução de vazão para controle de qualidade no sistema Pratagi aqui em Maceió, que abastece grande parte, mais de 40% da população do nosso município, por conta de alteração na qualidade da água bruta, né? Que é o que acontece quando a gente tem chuvas dessa magnitude. Então tem que deixar claro isso, é que a decisão de cortar o fornecimento, quando ela não é afetada pela questão elétrica, é em função, inclusive, de uma questão de saúde pública, de não liberar uma água de péssima qualidade para o consumidor. Perfeito, Marcos. À medida que as companhias fazem, as concessionárias, tanto a Casal como as outras 3 concessionárias que operam no nosso estado, para proteger a qualidade da água que é entregue ao usuário. Existem alguns parâmetros de controle de qualidade que a gente precisa fazer monitoramento constante, e é normal quando nós temos essas alterações climáticas, que a qualidade da água, principalmente nas margens, onde nós fazemos as captações, que se tenha um carreamento, né, uma chegada de muitos sedimentos, muito detrito, e isso faz com que a água comece a ficar turva. Isso é natural. Quando você revolve a areia numa praia, ela começa a ficar barrenta. Então isso dificulta muito o tratamento, e a gente precisa fazer esse controle nos nossos pontos de tratamento para que a qualidade da água não seja comprometida para o usuário. É bom lembrar, viu, Mara, eu que tenho formação em química, que os padrões para a liberação da água para consumo humano são padrões internacionais. E, consequentemente, se você faz, do ponto de vista de empresa, uma liberação, né, fora dessa realidade, para evitar um protesto, evitar algo assim, e de repente tiver uma onda de contaminação, pessoas doentes, inclusive responsabilização aí judicial, é toda uma complicação. E já se torna também até um problema de saúde pública, total, né? Total. Luiz, qual a região ou o município que mais foi afetado por essas chuvas, assim, que vocês estão realmente com um caso ali que talvez demande um pouco mais de tempo para resolver? Hoje na avaliação que nós estamos fazendo lá dentro com a nossa equipe, os municípios de Rio Largo e Messias hoje são municípios que têm sofrido mais com alterações de qualidade, principalmente porque em alguns locais nós temos dificuldade de acesso para fazer limpeza. Sim. E alguns desses mananciais, eles estão em alguns pontos assoreados, ou seja, a lâmina de água ela é rasa, e aí é mais difícil de você conseguir ter um ponto favorável para fazer captação. Então esses municípios eles estão com uma dificuldade maior em relação a obras e manutenções que a gente precisa fazer
para retomar o sistema de captação. A gente teve protestos também na capital, né? Você até colocava que um deles, a população aí na revolta, né? Mas não sabe que a realidade envolve a questão da energia elétrica. Eu queria saber dessa dependência que a empresa tem para operar, obviamente em locais onde depende, não conta com a gravidade, mas de bombeamento para fazer esse envio, obviamente, da energia elétrica. E aí, com o avanço das chuvas, isso também foi danificado, né? Exatamente. Todo o sistema de bombeamento de água, ele necessita diretamente de alimentação com energia elétrica. Então, todas as vezes, é diferente do sistema de iluminação, de energia, que quando você tem a falta de energia e você imediatamente retoma, todo o serviço ele é continuado, né? Ele retoma imediatamente. No caso da água, essa recuperação ela é gradativa. Né? Por exemplo, nós estamos tendo várias quedas de energia no litoral norte, né, em alguns pontos onde a quantidade de chuva é maior, e nós tivemos recentemente, também ontem, uma queda de energia significativa num dos poços que abastecem o bairro do Jacintinho. Essa queda de energia fez com que alguns dos nossos equipamentos de bombeamento se danificassem, e a gente já estava com isso monitorando essas quedas de energia e a nossa equipe já está se mobilizando para poder trocar o equipamento, né? E a gente vai depois conversar com a Equatorial sobre esses impactos, mas é diretamente dependente do fornecimento de energia. E temos prazos, né? Eu acho que a população quer escutar muito também isso, Luiz Neto. Imagino também que vocês, né, recebam diversas demandas nesse sentido. Temos prazo para esse restabelecimento completo do fornecimento de água? O prazo, a gente não tem como especificar em alguns casos. Por quê? O que eu preciso até explicar com mais calma. A qualidade da água bruta, ela depende muito das condições de climas, né? A gente consegue atender pontualmente a população com carros-pipa, essas medidas que são medidas mitigatórias, né? A gente vai mitigar esse impacto da falta d'água. A retomada do sistema é quando a gente puder fazer as análises e dentro das análises a gente conseguir entender que nosso equipamento ele é resiliente para poder tratar aquela água, ele consegue tratar aquela água, a gente vai retomar. A gente imagina que na próxima semana, no início da próxima semana, agora é domingo, segunda, a gente comece a ter já uma melhora na qualidade de água bruta captada e a gente já comece a retomar nesses sistemas que estão parados o fornecimento de água, né? Porque as chuvas vão começar a parar de chegar e a gente vai conseguir fazer isso. Tem toda essa discussão e também do ponto de vista de retomada, é bom lembrar que o sistema ele tem um tempo, né? Ele lida com física, com energia e tem por gravidade que isso vai chegando. Até quando vocês avisam as paralisações programadas, né? Quando algum momento acontece, tem um tempo para que o sistema também volte a funcionar. Presidente Luiz, a gente recebeu há alguns dias, porque infelizmente a mensagem apagou com 24 horas, mas uma queixa dos moradores do Osman Loureiro. Lá tem uma estação de tratamento, né? E resultado, ela é muito vulnerável para o acesso de pessoas, porque de acordo com o que foi relatado, tem muitas árvores frutíferas e acaba atraindo a garotada, enfim. Outro dia tinha um senhor lá com um animal dando de beber, é claro, o animal estava com sede, enfim, não vou discutir isso, mas não era o local adequado colocar um animal, né, de carga. Ele baixou a carroça, entrou lá para dar água, dar banho no animal, num local onde tem água que vai servir à população do bairro. Existe a possibilidade, do ponto de vista de segurança, se modificar esse controle lá, porque a meninada que vai tirar a fruta é a mesma que às vezes defeca e quando vem a chuva arrasta isso para dentro lá do reservatório. Já que o senhor está aqui, aproveitar essa queixa que chegou há alguns dias dos moradores do Osman Loureiro. Olha só, Marcos, a questão água é uma questão de saúde pública, né? E assim, tem alguns pontos que a gente tem condições de fazer o controle e a segurança, mas a gente tem, só para você ter uma ideia, aproximadamente 200 poços funcionando aqui na cidade capital de Maceió, na capital e região metropolitana. Então, nessas regiões, como Osman Loureiro, por exemplo, que a gente tem um sistema de captação de poço também, a gente conta muito, a gente volta e meia tem encontrado esses
esses atos de vandalismo, né? Nossa equipe ela faz varreduras nesses pontos para monitorar o estado, se está funcionando. Recentemente nós tivemos um problema, há mais ou menos uns 2 meses, em uma desses postos que abastece o bairro dos Bamboleiros, né? Já efetuamos a troca do equipamento, mas a gente conta muito com a consciência da população em relação a esses atos. A gente não só tem lá, nesse caso, a gente tem outros pontos, a gente já teve muitos casos de furto de cabos, furto de equipamentos, furto de peças do quadro de comando que aciona lá o funcionamento dos motores das bombas. Então, assim, é uma questão muito de conscientização de fato. A gente precisa desse apoio. Em relação à segurança, a gente faz um monitoramento junto com a BRK, é um monitoramento conjunto que a gente tem sensores que fazem a medição em tempo real do funcionamento desses equipamentos, e em alguns pontos nós temos pontos de vigilância e à distância, né, remotos, e alguns com vigilância local. A gente sempre faz essa varredura, mas a quantidade é tão grande de pontos que a gente tem de abastecimento que é praticamente impossível a gente fazer todos esse acompanhamento. Eu até fiquei impressionado porque numa das fotos que o morador mandou, o reservatório lá, esse ponto, fica ao lado de uma base da PM. Se seria possível fazer em algum momento uma relação de parceria com os militares, para eles próprios ali, quando detectarem um movimento, enfim, botar para correr, coisa do gênero, ou disparar algum tipo de alarme, né? Para a pessoa também, obviamente, deixar essa região. Esse assunto não se esgota aqui, a gente está abrindo esse canal com o Luiz Neto, presidente da Casal. Ele vai estar monitorando o retorno também das operações desses pontos que ficaram paralisados por meio da assessoria ou por contato, um vídeo, alguma coisa. Se quiser voltar a se comunicar conosco na semana que vem, presidente, fique à vontade. A gente só tem a agradecer a sua presença. Sabemos da responsabilidade dos trabalhadores da Casal, que durante anos, né, deram conta aí do abastecimento em todo o estado de Alagoas. Hoje tem essa referência compartilhada, mas naturalmente ainda enfrenta problemas por conta aí das chuvas que estão vindo cada vez mais fortes, também as quedas de energia. Até uma próxima oportunidade. Caso eu tenha deixado de explorar algo aqui que nós tenhamos deixado de explorar, fique à vontade para a sua fala final. Eu queria agradecer o convite, Marcos, Mara e toda a equipe aqui da Rádio Mix, e falar aqui para a população que a Casal ela não descansa, ela trabalha 24 horas para que a gente consiga manter todos os sistemas funcionando e o serviço para a população de uma maneira geral. Sempre quando tem chuva é uma época complicada, difícil, mas a gente pede a compreensão e sempre nos procurar pelos nossos canais para nos notificar, nos denunciar qualquer tipo de problema, inclusive como esse do Osmar Loureiro, para que a gente tome nossas providências e a gente consiga voltar o fornecimento de água. Perfeito. 6h59 com você, Mara. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação aqui junto com a gente. Bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas antes eu gosto